É com alegria esta noite que saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero externar o meu contentamento e inenarrável satisfação de poder estar na augusta presença de nosso Deus, para mais uma vez adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade, pois entendemos que somente o Senhor, o nosso Deus, é digno de toda honra e de toda glória. Por favor, abra comigo o Santo livro escrito por Lucas, o médico e evangelista, que escreve Atos dos Apóstolos. O capítulo é o de número 11. Leremos Atos, capítulo 11, versículo 15. Por favor, abra a Bíblia Sagrada. Livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo de número 15. Aqueles que encontraram, por favor, manifestem-se dizendo amém. Amém. Diz-nos o texto sagrado: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Vamos todos ler em voz uníssona. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Repitam comigo, por favor: Espírito Santo. Espírito Santo. Agora diga: quando o Espírito se move. Quando o Espírito se move. Olhe para esta pessoa que está ao seu lado e diga para ela: a mensagem desta noite será essa: o que acontece quando o Espírito se move? Aqueles que podem, tomem o seu assento, adorando ao nome de Jesus. Não temos dúvidas que os 101 anos da Assembleia de Deus neste estado está sendo marcado pela presença de Deus. Ainda sinto em minha alma o gosto da mensagem que ouvimos na noite de ontem, que levou-nos a pensar e a refletir sobre qual é a nossa posição e qual é o nosso altar. Voltaremos para o princípio, relembrando o que ouvimos na noite de ontem. E na segunda noite deste evento, paira sobre os meus ombros a grande responsabilidade de falar-vos a palavra de Deus, reconhecendo as minhas limitações e total dependência de Deus, pois entendo que sou um vaso imperfeito que carrega um dom perfeito. Mas todas as vezes que o dom perfeito manifesta no vaso imperfeito, a graça de Deus vem sobre o povo e o nome do Senhor é glorificado. Nós ficamos com alegria, mas a glória é toda para o Senhor. E eu estava pedindo a Deus uma palavra para então verbalizar nesta segunda noite. E Deus, uma vez mais, foi bondoso para com a minha vida, revelando ao meu coração, as minhas faculdades mentais, uma palavra para que eu pudesse verbalizar a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Para tanto, quero vos falar a Bíblia Sagrada. Quero entregar o que Deus me confiou, falando sobre o tema: o que acontece quando o Espírito se move. Quando nos deparamos com o texto escolhido como tema para os 101 anos das Assembleias de Deus em Alagoas, não temos dúvidas de que Deus inspirou a pessoa que fora usada por Ele para a escolha deste tema. Entendemos que dentre muitas necessidades da igreja dos dias odiernos, a mais gritante, a mais crucial, é
é voltarmos ao princípio. Somos uma igreja centenária e precisamos refletir nos rumos que ela está tomando, sem abrirmos mão daquilo que formos ensinados. Porque uma igreja pode ser moderna sem ser mundana, e isso só acontecerá se não negociarmos os princípios a qual fomos ensinados. Quando nos deparamos com o tema ora proposto para este tão brilhante evento, vemos um ocorrido na vida do apóstolo Pedro. Pedro, que está justificando aos irmãos judeus o avivamento que acontecera na casa de Cornélio, quando então ele afirma categoricamente que quando começou a falar a palavra, foi derramado sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Respeitando o contexto do texto e também a exegese da Sagrada Escritura, entendemos que Pedro está fazendo menção quando aqui relata o princípio do dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 irmãos que estavam no cenáculo. Para entendermos a mensagem desta noite, se faz necessário entendermos também um pouco a respeito do Pentecostes. Haja visto que nós somos pentecostais. E quando eu afirmo isso, isto também me preocupa, pois eu entendo que nós temos 3 classes de pentecostais na igreja dos dias atuais. Os pentecostais nominais, que são aqueles que têm nome de pentecostal, mas há muito tempo não sente o poder do Espírito Santo. Além dos pentecostais nominais, também tem os teóricos, que são aqueles que conhecem tudo da matéria. Ele sabe que língua estranha é verdade, mas ele não fala. Ele sabe que tem que adorar a Deus, mas ele não adora. Ele até ensina sobre isso, mas ele não vive aquilo que ele ensina. Mas graças a Deus, que além dos pentecostais nominais e dos teóricos, ainda tem os pentecostais praticantes. Os pentecostais praticantes são aqueles que sabem que língua estranha é verdade e ele fala. São aqueles que sabem que Deus é digno de adoração e ele adora. São aqueles que sabem que a chama do Pentecostes é verdade e essa chama está acesa dentro de sua alma. Se você não é nominal e nem teórico, então você é praticante. Se é pentecostal praticante, abra essa boca e dá o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite. Quando falamos do Pentecostes, temos que, à luz da Bíblia, entender o que foi este momento para a igreja primitiva. Para entendermos o Pentecostes, temos que entender a sua origem. A palavra Pentecostes se origina do termo Pentecosté, que faz alusão ao 50º dia após a Páscoa. A Páscoa era uma festa que marcava a saída do povo hebreu do Egito, registrado no capítulo 12 do livro do Êxodo. Quando Deus instituiu a Páscoa, falou o Senhor a Moisés que cada família precisaria ter um cordeiro, que esse cordeiro seria morto e a sua carne assada no fogo. O sangue retirado deste cordeiro no ato de sua morte marcaria os umbrais das portas da casa dos hebreus, que os livrariam da última praga, que foi a morte dos primogênitos. Eles comeram a Páscoa do Senhor com o cordeiro assado no fogo, com ervas amargosas, para que nunca esquecessem o sofrimento da terra do Egito. Comeram com sapato nos pés e com cajado nas mãos. Essa era a Páscoa do Senhor. O Pentecoste ocorreu 50
dias após a Páscoa, a festa pentecostal para o povo judeu fazia alusão ao agradecimento pelas colheitas, por Deus ter abençoado o plantio e a colheita ter sido próspera. Então eles faziam a festa do Pentecostes. Em segunda instância, o Pentecoste também comemorava a entrega do decálogo a Moisés, as tábuas da lei, entregada pelo Senhor ao seu servo. E agora os judeus relembram este ato na comemoração da festa do Pentecostes. Em Atos capítulo 2, o doutor Lucas nos reporta que esta festa está ocorrendo e que os judeus estão reunidos para celebrar. E alguns irmãos que acreditaram na promessa, porque pentecostal tem que acreditar na promessa. E se tem uma coisa que nos alegra, é que o nosso Deus cumpre tudo aquilo que promete. Eu vou repetir esta frase porque eu estou sentindo graça. Fique tranquilo, o seu Deus cumpre tudo aquilo que promete. O Deus da Bíblia é fiel. E Ele é tão fiel que Ele chega ao ponto de dizer que, não tendo ninguém para jurar acima dele, Ele jurou pelo seu próprio nome. Quando Ele diz, está dito. Quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Árvore que Ele planta, ninguém arranca. História que Ele escreve, ninguém apaga. Ele é fiel. E se você tem uma promessa de Deus esta noite, pode liberar esse grito de vitória que está ensaiado na tua garganta, porque Ele vai cumprir tudo aquilo que te prometeu. Jesus havia feito uma promessa, e a promessa era: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Poder aqui se origina do termo dunamis, que vai gerar a palavra dínamo, que vai também nos levar à raiz etimológica da palavra dinamite. E eu fui estudar isso para ministrar esta noite. Quando Jesus disse: eu vou dar a vocês poder, Ele estava dizendo: este poder vai causar uma explosão. E essa explosão não será para a morte, essa explosão será para a vida. Eu cheguei à conclusão que os verdadeiros homens bombas, pastor Orivaldo, não são os xiitas. Os verdadeiros homens bombas não são os talibãs. Os verdadeiros homens bombas são aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para receber poder. E por quê? A bomba dos talibãs explode para matar, a bomba dos pentecostais explode para dar vida. Porque Paulo disse que as armas da nossa milícia, do nosso exército, não são falíveis no Senhor, mas são infalíveis para destruir as fortalezas de Satanás. Sabe o que Deus está falando conosco esta noite? Aonde vocês passarem, haverá uma explosão pentecostal que vai levar à ruína os projetos de Satanás. Jesus então afirmou categoricamente: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. 120 irmãos persistentes que acreditaram na promessa de Jesus estão no cenáculo. A palavra cenáculo para os judeus era o cômodo usado aonde as refeições eram servidas, o lugar aos olhos humanos impróprio para oração. Mas 120 crentes estão no lugar da refeição, buscando a Deus de forma incessante, quando de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Entendo ao lume da revelação que o Espírito está se movendo,
Mas também entendo que ele não se move só no Pentecostes. Ele se moveu em todas as dispensações bíblicas. É claro que no Pentecostes a efusão do Espírito é total. Mas se olharmos para a Bíblia Sagrada, entenderemos que ele se moveu na dispensação da inocência, da consciência, na dispensação do governo humano, na dispensação patriarcal, na dispensação da lei e na dispensação da graça. Para entendermos o que ocorre quando ele se move, me deixe falar um pouco sobre ele, a terceira pessoa da Trindade. E não tem tema mais palpitante e motivador do que falar do Espírito Santo para um povo pentecostal. Porque se tem uma coisa que amamos, é a doce e perene presença do Espírito Santo. Quando falamos sobre ele, a priori, pastor Genival Bento, precisamos entender o significado do seu nome. A palavra Espírito no Antigo Testamento é uma palavra hebraica, e a palavra usada para referir-se ao Espírito de Deus na língua hebraica do Antigo Testamento é Ruach. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e daqui a pouco nós vamos para o Gênesis. O Ruach é o sopro de Deus, é o fôlego de Deus, é o Espírito que não é estático, é o Espírito que não é parado, é o Espírito que paira, move-se lentamente, aquecendo a face das águas. No Novo Testamento, a palavra Espírito da língua grega, porque o hebraico é a língua do Antigo Testamento e o grego a língua do Novo Testamento. A palavra grega usada para Espírito, referindo-se à divindade, é Paracleto. Paracleto é amigo, protetor, ajudador, aquele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já entendemos o seu nome. Agora vamos entender um pouco a respeito do seu trabalho. A Bíblia nos reporta que ele vem à terra para duas funções primordiais. A primeira, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos romanos, aos irmãos da capital do império, no capítulo 1 e versículo 16 da sua epístola, ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Se estamos salvos, é porque alguém pregou o Evangelho para nós. O Evangelho nos alcançou, e através da fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo tem uma outra função primordial, e essa aqui vai mexer com a vaidade de alguns que nesse tempo acham que são responsáveis pelo avivamento. Me deixe dizer que homem algum pode tomar para si a prerrogativa de ser um avivalista, porque isso não é atribuição humana. Tem gente que acha que se ele não pregar não tem avivamento, que se ele não cantar não tem avivamento. Só não tem avivamento se o Espírito Santo não tiver, mas se ele tiver, aí tem avivamento. Ora, nós somos instrumentos usados na mão de Deus, porque a segunda atribuição do Espírito Santo é fazer o homem adorar. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus se não for pelo Espírito Santo. Homem nenhum pode ser avivado por outro homem. Outro homem pode até te emocionar, agora te avivar é aquele que o salmista disse assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus
meio dela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se engrandeceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ora, o Espírito Santo, o avivalista por excelência, quem tem o Espírito Santo nunca vai ter dificuldade para adorar ao nome de Deus. Quem tem o Espírito Santo nunca vai ter dificuldade para glorificar ao Senhor. 101 anos que ele está se movendo em terras alagoanas. É um que adora aqui, é outro que adora lá, é uma língua estranha lá atrás. São obreiros que tocam a campainha da adoração, porque o Espírito Santo está se movendo. Eu não sei se isso constrange a sua liberdade cristã, mas se constranger, me perdoe. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: você é um pentecostal praticante? O Espírito Santo está em você? Ainda que isso quebre o protocolo, reverendo senhor presidente, mas com muito cuidado, porque o senhor sabe que eu sou um pregador bibliocêntrico. Eu quero convidar os pentecostais do altar e da nave que levante as duas mãos ao céu, por favor. Por que, pastor Eduardo Lopes? Porque poder de Deus nunca causou escândalo a ninguém. O que causa escândalo é pecado, é fofoca, é adultério, é disse-me-disse. Agora, poder de Deus nunca foi escândalo para a igreja. Levante suas duas mãos o mais alto que você puder. Pastor, mas o que as autoridades vão dizer? Eles sabem que aqui a fogueira está acesa. Pastor, mas o que os teóricos vão dizer? Dá licença. Eles sabem que pentecostais praticantes são adoradores. Com as suas duas mãos levantadas, se o Espírito se move em você e te leva a adorar, eu vou me calar por 30 segundos e eu quero ouvir quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Crentes batizados com o Espírito Santo, adorar a Deus em outras línguas. Deixa ele usar a sua boca agora. Eu estou vendo gente de pé adorando ali. Eu estou ouvindo línguas estranhas lá atrás. Parece que ele está se movendo aqui na frente. Parece que ele está se movendo no altar. Obreiros também vão tocar a campainha da adoração, porque quando ele se move para gerar vida. Sacerdote, porque aí o povo vai entender que você está vivo e que o Espírito de Deus ainda se move no seu ministério. Ele está se movendo para renovar, ele está se movendo para restaurar, ele está se movendo para gerar vida. Se você crê e recebe, é pentecostal. Dá o maior grito de glória que você puder. Dá o maior grito de aleluia que você puder. Somos pentecostais. Quando ele se move, ele usa quem quer, como quer e da maneira que quer. E eu estou recebendo uma revelação pelo Espírito da profecia bíblica. Tem gente recebendo dons do Espírito Santo nos 101 anos da Assembleia de Deus em Alagoas. Te prepara, porque a dispensa de Deus está aberta. Parece que ele está usando a boca de alguém para adorar. Você pode soltar essas línguas estranhas que estão nascendo na sua boca? Você pode deixar Deus te usar como era no princípio? Você pode deixar Deus tomar
vida, sem se preocupar com quem vai falar alguma coisa. Você é pentecostal, é cheio de Deus, então deixa Ele se mover. Ele sempre se moveu. E Ele vai continuar se movendo até o arrebatamento da igreja. Estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo que a unção vai quebrar o jugo de alguns aqui. Se prepara para voar como um pássaro livre. Ele se move. E quando Ele quer se mover, ninguém pode dizer a Ele: não se mova. Ninguém pode dizer a Ele: não fale. Porque Ele está preparando a noiva para o encontro com o noivo. Eu vou repetir para continuar verbalizando a palavra. Ele está preparando a noiva para o encontro com o noivo. Ele está se movendo. Por isso Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês estão selados para o dia da redenção. Já entendemos o seu nome, já entendemos o seu trabalho. Agora vamos falar um pouquinho dos seus símbolos. E isso me levou às lágrimas esta tarde no hotel, pastor Luiz César Mariano. Ele tem como símbolo o fogo. Ele tem como símbolo a água. Ele tem como símbolo o óleo. Ele tem como símbolo a pomba. Ele tem como símbolo o vento. Mas o que mais me emocionou é que ele tem como símbolo o selo. E o selo aqui, pastor Moisés Leopoldo, não é o selo de carta, é o selo que indica propriedade. Toda vez que o rei tinha uma propriedade, ele colocava o selo com o brasão da sua família. Quando Deus olha para você e te vê cheio do Espírito Santo, sabe o que Deus diz? É minha propriedade, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, está selado. Ei, se sentir liberdade, adore a Deus depois que eu vou ministrar sobre a tua vida. Pode ser fraquinho, mas é dele. Pode não ser acreditado, mas é dele. Pode passar por luta, mas é dele. Pode passar por provação, mas é dele. Está selado. É propriedade do céu. E deixa quebrar o protocolo de novo. Dá uma olhadinha para esse crente que está ao seu lado e diga para ele assim: olhe para mim. Olhe dentro dos meus olhos. Diga para ele: parece que eu estou sozinho, mas só parece. Eu estou selado. Eu sou propriedade do céu. Somos crentes que têm certeza que seu dono te marcou. Levanta essa voz e faz barulho de crente pentecostal. Nós estamos selados. Eita, que eu estou recebendo uma palavra profética aqui. Se é propriedade de Deus, não adianta se levantar contra. Porque se é propriedade dele, ele cuida, ele guarda, ele rega, ele dá um crescimento, ele protege. Nós somos propriedades dele. Meu Deus!
Você acredita que o Espírito da profecia bíblica está se manifestando neste ginásio? Deus acabou de me falar, eu já selei uns e vou selar outros esta noite. Recebe o selo, recebe o selo, recebe o selo, recebe o selo, recebe o selo. Você é propriedade do céu. Aí o diabo endoida. Você cheio de problemas, dizendo: eu estou adorando porque eu tenho um dono. Uma crise dessa estabelecida e uma multidão reunida dizendo: nós adoramos porque temos dono. O nosso dono cuida de nós, nós estamos selados, nós somos propriedade do céu. Entendemos o seu nome? O seu trabalho e os seus símbolos. Deixa eu liberar uma palavra que está inundando a minha alma. A glória de Deus vai te pegar hoje. Eu vou repetir porque estou sentindo a graça de Deus inundando a minha alma. O poder do Espírito Santo vai te tomar da planta do pé ao alto da cabeça. Não se assuste se crentes forem embora, falando em língua estranha pela rua, como pregou o pastor Bento ontem, levado de carrinho de mão, porque ele vai se mover e já está se movendo. Ele se moveu na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2, me acompanhe, por favor. Diz-nos o texto que a terra era sem forma e vazia. O termo sem forma e vazio na língua hebraica é pirum. E Deus resolve dar forma àquilo que não tem forma e preencher aquilo que está vazio. E como isso ocorre? Deus vai pronunciar a palavra. A palavra é o verbo, é o logos. E quando Deus pronuncia a palavra que será encarnada no Cristo, nos dias neotestamentários, o Espírito se move para fazer cumprir a palavra que foi proferida da boca do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que me preocupa, pastor, quando olho para este tema, voltando ao princípio? Que Deus é um Deus que ainda quer continuar dando forma para quem não tem forma e enchendo quem está vazio. Mas sabe o que me preocupa? Que somos uma igreja centenária. E pela misericórdia de Deus eu tenho viajado um pouco esse Brasil e alguns países pregando. Mas nós estamos vivendo um tempo, com raras exceções, de igreja cheia de gente vazia. Eu tinha certeza que eu ia ouvir pouco glória a Deus agora. Estamos vivendo ajuntamentos que no final vemos que ele não se moveu. Só que Deus está falando contigo: eu vou te encher esta noite. A terra está em sua forma caótica, pirum, mas Deus vai pronunciando a palavra. E Pedro disse, pastor Edivaldo, que ele falava a palavra. E o Espírito caiu, o Espírito se moveu quando a palavra estava sendo pregada. Só que o que me chama a atenção é que a primeira palavra que Deus disse foi o verbo haja. E a primeira menção é haja luz. Eu entendo que para Deus o dia e a noite são a mesma coisa. Mas isso aqui tem aplicação profética. Só vai haver o movimento do Espírito Santo quando as nossas obscuridades for clareada pela presença de Deus. O Deus da Bíblia não faz nada escondido, não faz nada oculto, não faz nada escondido, nada nas trevas. Ele só trabalha com a luz acesa. Quer ter avivamento? Então haja luz. Porque se houver luz, haverá transparência, haverá verdade, haverá santidade e haverá compromisso com o Deus do avivamento. Tudo vai sendo formado pelo falar da palavra e o mover do Espírito.
O que não tem forma passa a ter forma. O que está vazio agora vai ser preenchido. O que está incolor agora vai ficar colorido, porque o Espírito está se movendo. O Espírito está se movendo. Eu ministro sobre a tua vida agora. Se não tem forma, recebe forma. Se está vazio, fique cheio. Se está sem cor, recebe a cor do sangue de Cristo para viver um avivamento genuíno. Mas ele não se moveu só no Gênesis, na criação. Ele também se moveu em Números, capítulo 14, versículo 23. Se você quiser me acompanhar, por favor. Números, capítulo 14, versículo 23. Ele volta a se mover. E isso me deixou impactado enquanto estudava. Olha o que o Senhor diz no versículo 23 do capítulo 14 de Números. Vamos ler o 22 também. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Eu sei que espírito aqui está escrito em letra minúscula, referindo-se ao espírito de Josué e Caleb. Mas eu não tenho dúvidas que o Espírito de Deus se moveu, trazendo coragem àqueles dois homens. Deus havia feito uma promessa, diga comigo, promessa. E a promessa era colocar o povo na terra de Canaã. Quando os espias foram ver a terra, eles perceberam que lá havia gigantes. Senhores pastores que estão na minha retaguarda, já perceberam que quando Deus faz uma promessa, Ele só fala a parte boa da promessa? A parte ruim você descobre sozinho. Ele só fala para você que vai fazer, que vai te exaltar e que vai abrir a porta. Mas Ele não fala dos gigantes, Ele não fala dos linguarudos, Ele não fala dos traidores, Ele não fala dos Tobias e do Sambalate. Tudo isso você vai descobrir sozinho. E por que Deus não fala? Porque se Ele falar, Ele te motiva logo na saída. Então Ele te fala só da promessa. Ele falou da terra, mas não falou dos gigantes. Quando viram os gigantes e voltaram os espias, 10 daqueles homens voltaram murmurando. E se tem uma coisa que pega é murmuração, irmão. A Bíblia diz que toda a congregação ficou inflamada pela murmuração dos 10 espias. Sabe por quê? Saúde não passa, mas doença passa. Você não é murmurador, começou a andar como murmurador, daqui a pouco você está murmurador igual ele. Você não era fofoqueiro, mas começou a andar como fofoqueiro, daqui a pouco você está linguarudo igual ele. Você não era carnal, mas começou a andar com gente carnal, gostosa e frustrada, daqui a pouco você está igual ele. Andou como murmurador, vai virar murmurador. Parece abusado. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, se for um murmurador, sai de perto de mim, que essa praga pega. Não disse por quê, diga para ele, se for um murmurador, sai de perto de mim, porque isso pega. Mas diga para ele, se for adorador, fica aqui e vamos entrar na terra da promessa. Fica aqui e vamos descobrir aquilo que nos prometeu. Os murmuradores morreram e os seus cadáveres caíram no deserto. Mas Josué e Caleb entraram na terra da promessa. Quando o Espírito se move, você toma posição. Ainda que todos caiam, você vai ficar de pé. Ainda que todos se sujem, você vai ficar limpo. Ainda que alguns desistam, você vai entrar na terra que Deus
Deus te prometeu, porque o Espírito Santo está se movendo em você. Mas ele não se moveu só na criação, e não se moveu só em Josué e Caleb. Se não quiser abrir, eu vou proferir o texto aqui. Ele também se moveu na vida de Sansão. Em Juízes capítulo 15, versículo 14, Sansão é um juiz em Israel. O seu nome quer dizer pequeno sol, ou pertencente ao sol. Ele é o nazireu de Deus. Ele é filho de Manoá. E a Bíblia diz que ele tem uma força descomunal. E ele começou a trazer prejuízo para os filisteus. Ele arrancou os portões da cidade de Gaza. Ele colocou fogo na seara dos filisteus. E toda vez que você começa a dar prejuízo para o diabo, ele vai tentar arrumar uma maneira de te parar. Mas ele só vai tentar. Sabe por quê? Maior é aquele que está conosco. O Espírito continua se movendo na sua vida. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram 3.000 homens de Judá e disseram a eles: amarrem Sansão. E quando chegaram esses 1.000 homens a Sansão, disseram para eles: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Eles nos deram uma ordem para te amarrar. E Sansão pergunta: vocês vão me matar? Eles dizem: não, só te amarraremos. E o texto diz que amarraram ele com cordas novas. Essas cordas novas eram feitas de nervos de animais. Cordas tão resistentes que se amarrasse num boi e no outro, e um puxasse para cada lado, as cordas não arrebentavam. Amarraram Sansão com cordas novas. E o texto diz que os filisteus vêm jubilando. E eu estou recebendo uma palavra profética. Deus vai acabar com a festa dos filisteus esta noite. Os filisteus vêm tocando o tamborim. Capítulo 15, versículo 14 diz que eles vindo aí, os filisteus lhes saíram ao encontro jubilando. Sabe por quê? Vamos matar Sansão. Vamos acabar com ele. Já amarramos ele com cordas novas. Os de Judá já amarraram. Agora é só chegar lá e matar. Mas quando chegaram para matar, o texto diz no versículo de número 14 que o Espírito Santo se apoderou de Sansão possantemente, e as cordas que o amarraram foram queimadas, assim como o fio de lã é queimado pelo fogo. Quando ele levantou e achou uma queixada de jumento, o diabo pensou que ia te parar. O prejuízo vai ser muito maior agora. Ele pegou a queixada e começou a cantar, com uma queixada montão, com outra queixada outro montão, porque o Espírito se apoderou dele. Sai da frente, filisteu. O Espírito de Deus está se apoderando da igreja. Eu declaro pela palavra que todas as cordas que te seguram sejam rompidas agora pelo mover do Espírito de Deus. Você pode me ajudar? Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que está ao seu lado. Coloque a mão direita no ombro da pessoa da direita e a mão esquerda no ombro da pessoa da esquerda. Deus vai te usar agora. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus queimando cordas do diabo aqui esta noite. As cordas da carnalidade, do pecado, não vão amarrar a igreja brasileira. Se você está com a mão sobre esta pessoa, Deus chacoalhou o pentecostal dela e diz: o Espírito está se apoderando de você. As cordas vão queimar, vão queimar, vão queimar. Recebe o mover do Espírito.
Se prepare para ser usado por Deus. Você tem coragem de olhar para as suas duas mãos? Assim, ó. Olha. Revestido da autoridade do Espírito de Deus, eu vou ministrar o que Ele está me mandando. Essas mãos vão trazer muito prejuízo para o inferno. O diabo pensou que ia te parar, que ia te amarrar, mas as cordas queimaram. Pega a queixada de jumento do Sansão e bota os filisteus da onda. Deus está falando contigo. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Ele está se movendo, mas ele não se moveu só na criação, e nem só com Josué e Caleb, e nem só com Sansão. Jesus me ajuda a dizer isso aqui. Pastor, eu estou com as pernas trêmulas, não é de medo, é de temor. Deus me disse para dizer aqui agora muito forte. Ele voltou a se mover na casa de Jessé, o Belemita. E ele se moveu na unção de Davi. 1 Samuel 16 e 13. Falando a palavra, o Espírito caiu sobre eles como no princípio. 1 Samuel 16 e 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Sabe por que eu pedi graça de Deus para dizer o que Ele mandou dizer agora? Porque Davi foi escolhido para ser rei. Os irmãos de Davi ouviram um não da boca de Deus. E Davi chegou para ser ungido. Só que ele tem a unção, mas não tem o trono. Ele tem a unção, mas não tem a coroa. Ele tem a unção, mas não tem vestes reais. Ele tem a unção, mas não tem o cetro para governar. E Deus falou comigo sobre duas gerações. Uma que quer o trono e outra que quer a unção. Uma que quer a coroa e outra que quer a unção. Uma que quer as vestes e outra que quer a unção. Tem muita gente brigando por coroa e por trono, mas isso não é para quem quer, isso é para quem Deus deu. Deixa o trono para lá, vamos nos preocupar com a unção. Será que nós queremos mais as coisas ou a unção? Quantos estão me ouvindo esta noite que abre mão das coisas para ser cheio da unção? Pastor, deixe quem quiser brigar. Eu quero a unção, eu quero a presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, como no princípio. E não adianta. Uma hora quem é ungido senta no trono. E coisa boa é quando dá para fazer as duas coisas. Quando Deus
escolhe para o trono e quem sentou no trono não abre mão da unção. Mas tem muita gente que gosta mais do trono do que da unção. E o que adianta ter trono, ter unção, ter roupa real e estar rejeitado como está no sul? Deus está falando, eu vou te abençoar, mas não abre mão da unção. Não abre mão do mover do Espírito Santo. Tem muita gente vivendo só de aparência. Deus está falando com o seu povo. O Espírito Santo continua se movendo. Ele também se moveu. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. E eu parto para concluir. 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse a Eliseu: de onde vem Geazi? E ele disse: teu servo não foi nem a uma e nem a outra parte. Porém respondeu Eliseu e disse: porventura o meu espírito não foi contigo? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Quando o Espírito se move, nada fica escondido. Tem gente achando que vai ficar oculto por muito tempo, mas não vai. O Espírito está se movendo. Sabe por que tem muita gente que não quer que ele se mova? Porque se ele se mover, não fica nada oculto, vem tudo à tona. Se ele se mover, ele revela. Geazi viu Naamã ser curado e ele quis dar um presente Naamã ao profeta Eliseu. E cola com o teu sangue, Jesus, para dizer isso aqui. Ainda tem profeta que não se vende com presente. Eu vou repetir porque eu estou sentindo a presença de Deus. Ainda tem profeta que não negocia mensagem, que não se vende por presente, que não entra nos acordos. Ainda tem profeta que vê o Espírito se mover. Geazi olhou para aquilo que não era dele. Por favor, só queira para você aquilo que Deus quiser te dar. Eu vou usar um linguajar bem interiorano, lá de onde eu moro, em São Paulo. Diga para quem está ao seu lado, não seja zoiudo. Queira para você só o que Deus quiser te dar. Não fique de olho naquilo que não te pertence, porque isso pode te matar. O que é seu, o que é meu é meu. Então sabe a hora certa de fazer as coisas. Aí o Geazi vai se encontrar com Naamã e mente. Tem gente conseguindo coisas com mentira. Me mandaram nada. Vitória só é vitória quando tem dignidade. A maior alegria que o homem e a mulher de Deus podem ter
É quando ele chega em algum lugar e diz assim: eu cheguei aqui e não precisei mentir, não precisei matar ninguém, não precisei perseguir ninguém, foi Deus quem fez. O Espírito Santo está tomando a minha boca e eu preciso dizer isso. A verdade vai aparecer. Eu vou repetir porque estou sentindo graça. A verdade vai aparecer. Vai aparecer. Que adianta chegar sabendo que não foi Deus que pôs? Ele vai lá e pega o presente. Quando ele pega, ele volta e esconde o presente em casa. Deus sabe o que está escondido em casa. Ele conhece todos os segredos mais obscuros da nossa alma. E eu vou tratar, diz o Todo-Poderoso. Quando ele chega em casa, com aquela cara de criança que fez coisa errada, minha mãe dizia cara lambida. E o que tem de jeito com cara lambida não é brincadeira. Eles iam perguntar para ele: você foi para onde? E ele diz assim: não foi para nenhum lugar. Eliseu olha para ele e diz assim: porventura o meu espírito não foi contigo quando tu foi se encontrar com Naamã o Sírio, para você aprender agora a lepra que estava em Naamã vai passar para você. E na mesma hora ele ficou branco de lepra do pé à cabeça. Não brinque com o governo do Espírito Santo. Aquilo que está oculto será revelado. A verdade vai aparecer, porque ele continua se movendo. Ele se move em Mateus para gerar Jesus no ventre de Maria. Ele se move ressuscitando Jesus dos mortos. Ele se move em Atos dos Apóstolos, acendendo a maior fogueira pentecostal no dia de Pentecostes. Ele se move na pregação de Pedro. Ele se move na igreja primitiva. E quando Pedro vai justificar o avivamento da casa de Cornélio, ele diz: enquanto falávamos a palavra, o Espírito caiu sobre eles. Se o Senhor me permite, presidente, quero convidar a igreja a estar de pé. Você está sentindo ele se mover? Eu quero orar esta noite, mas eu quero te perguntar uma coisa: estamos todos em um só propósito? Porque a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você é um daqueles que quer que o Espírito Santo continue se movendo e caia sobre nós, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero pedir algo a vocês que Deus colocou em meu coração. Feche esses corredores do castelo de Cidadela de mãos dadas, por favor. Diz para ele: só me dá a mão se você quiser ver o Espírito cair sobre nós. Só segure a minha mão se você quiser ver Deus tomar este ambiente. Levante a mão dele ao céu como uma bandeira.
Levante o mais alto que você puder. Feche os teus olhos. Está sentindo esse mover? Meu filho, toca para mim no teclado Agnus Dei. Se Ele está se movendo, deixa Ele te usar para adorar a Deus. Se Ele está se movendo, deixa Ele te encher para adorar a Deus. Eu quero te convidar para fazer uma oração comigo assim do jeito que você está. Eu oro e você repete bem alto. Você sabe o que é alto? Alto é diferente de baixo. Fala alto mesmo. Enche o seu pulmão de ar. Limpe a garganta e grite assim comigo, ó. Senhor meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que o teu Espírito continua a se mover. E nós esta noite não queremos sair daqui sem que Ele se mova. Toma minha boca para que eu te adore em espírito e em verdade. Eu sou pentecostal. 100 anos se passaram e a minha igreja continua pentecostal. Como prova disso, eu vou abrir a minha boca agora e eu vou adorar, eu vou glorificar, porque o Espírito está se movendo. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Deixa Ele se mover.
Eu quero perguntar esta noite: aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você que ouviu a palavra e quer que o Espírito se mova em você, gerando Jesus na sua vida. Aonde está a primeira vida para Jesus esta noite? Você que se afastou da igreja e quer reconciliar esta noite, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se você estiver perto de alguém agora, nos ajude. Se estiver vindo alguém, dá um sinal com a mão. O Espírito quer se mover em você. Aonde está a primeira pessoa para Jesus? Deixe o Espírito te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tem alguém para Jesus esta noite? Se tiver, me dá um sinal com a mão. Vem para Jesus. Se não tem, que Deus te abençoe e te conceda uma outra oportunidade. Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue se movendo em nossas vidas.